homens cheios do Espírito, mas também homens sedentos de alma, Pai. Ó Deus, homens e mulheres sedentas de alma, em nome de Jesus. Que a tua igreja possa, Pai, desejar salvar vidas, Pai. Ó Deus, a salvação é muito importante individualmente, mas a tua palavra diz que sábio é o crente que salva, que prega, que ganha almas para ti, para o teu reino, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos lá, texto áureo, está aí na lição, mas está tudo projetado, se você puder olhar aqui para o telão. Quando tivermos que ler na revista ou na Bíblia, ali estará escrito, vamos ao texto, tá? Em nome de Jesus. Marcos 16, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Essas palavras foram as últimas palavras de Jesus aos discípulos, né? Antes de ser assunto aos céus. Então, são palavras muito importantes. Nós sabemos que quando uma pessoa está morrendo, né, e que você nunca mais vai ver, quando ela fala, ela está expressando, vamos dizer assim, palavras muito importantes para aquelas pessoas que ficam, né? Então, Jesus estava indo, né, sendo assunto aos céus. Antes dele ser assunto aos céus, ele deixou esse recado aí para a igreja, para os discípulos, em nome de Jesus. Verdade prática, a verdade prática, Mariana, verdade prática, neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler alguns versículos para nos ajudar a compreender a lição de hoje. Louvado seja o nome de Jesus. A questão é o projetor, hein? Não é isso aqui não. Está lá tremendo, continua tremendo. Primeiro versículo aí fala de Romanos 1,16, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, aqui nós vemos que não adianta a palavra humana, não adianta sabedoria humana. A palavra de Deus é que tem o poder de arrebentar com os corações, né? Quebrar o coração duro, a dificuldade, né, em que o ser humano, o mundo, colocou no coração do homem. Endurece ele através de várias ações de idolatria, feitiçaria, vícios, essas coisas todas. Então, é a palavra que tem o poder de martelar e quebrar, né? A palavra de Deus fala que ela é martelo, que esmiuça a penha. Segundo, Deus confirma a pregação do evangelho com sinais e milagres. Então, quando nós pregamos a palavra, você tem o Senhor cooperando com a palavra pregada. Marcos 16, 20, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, se você pregar salvação, Deus vai cooperar com salvação. Se você pregar com cura, Deus vai cooperar com cura. Se você pregar milagre, Deus vai cooperar com milagre. Se você pregar sobre batismo no Espírito Santo, Deus vai cooperar batizando no Espírito Santo. E assim sucessivamente, né? Então, nós precisamos, se você pregar ensino, Deus vai cooperar com a compreensão e o entendimento das pessoas que estão ouvindo, em nome de Jesus. Item 3, não devemos pregar outro evangelho. Então, nós não podemos inventar, né? Segundo aos Coríntios 11:4, diz assim: se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, esse de boa mente o tolerais. Quer dizer, então nós precisamos
entender o que Paulo está falando aqui. Paulo está exortando aquela igreja recebia qualquer um para pregar, qualquer um para ensinar, e nós temos que botar o pé atrás, porque tudo que é edificado é derrubado muito rápido. Caiu agora um edifício lá em Olinda, né? Edificar um edifício daquele leva quanto tempo? Sei lá, 1 ano, 6 meses, sei lá, 1 ano e meio. Mas para cair, desce tudo. Então, tudo que é edificado na nossa vida pode ser derrubado com a pregação errada, né? Com uma doutrina errada. Tira a base, tira a essência do evangelho da nossa vida. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, ele estava exortando aquela igreja a respeito disso, porque o próprio Satanás, nesse capítulo aí, se transforma em anjo de luz. Ele fala mais adiante. Então, nós precisamos não tolerar isso. E, graças a Deus, na nossa igreja aqui, nós temos sido até bem rígidos nesse aspecto, evitando dificuldades para a nossa caminhada de fé. Tá, amados? Isso é muito importante, principalmente na vida dos pastores. Aí, ó, Jesus e os pobres no anúncio do Evangelho, é o versículo 5 do capítulo 11 de Mateus. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são... Isso aqui foi quando veio a notícia de que João estava preso. E o que aconteceu? Então, Jesus, João perguntou para Jesus, mandou os discípulos, se era ele mesmo. A falta de fé naquele momento. Você, quando passa uma dificuldade, meu irmão, a fé vai lá embaixo. Né? Eu, pelo menos, já vivi isso. Né? Eu me lembro com o Paulinho, quando o Paulinho foi curado naquela noite, nós viemos do médico e Deus tinha dado uma visão para assistir no caminho de volta para casa, dele curado, e a notícia que chega é que ele tem que ir para o hospital operar. A fé vai embora. Parece que, Deus, e aí? Os caras vão meter a mão mesmo? Mas aí uma irmã da igreja juntou os irmãos, impôs as mãos sobre ele, ele foi curado ali na hora. Aí a fé acende de novo, né? A fé cresce de novo. Então, a fé é um movimento que a gente tem que preservar na nossa vida, né? Então, nós temos que buscar a fé com intensidade. E a fé, ela sempre cresce com os sinais. Quando você vê sinal, meu irmão, a tua fé cresce. Eu me lembro da minha conversão. Após a minha conversão, eu chegava na igreja, ficava assim do lado, só observando Deus usar o pastor. E eu falava, meu Deus, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ele. Dentro de mim ardia isso. Eu quero que Deus me use dessa forma. Então, aquilo extasiava o meu ser de uma tal maneira que desejava as coisas do alto. Então, quando você vê Deus operar, quando você vê Deus agir, por isso que uma igreja, quando ela está fria, quando ela está morna, quando ela não tem o mover do Espírito Santo, a fé daquele povo está lá embaixo. Então, nós precisamos desejar e buscar o avivamento na igreja. Para quê? Para que a nossa fé seja uma fé verdadeira, uma fé que os sinais vão acontecer. Jesus, quando desceu do monte com os 3 discípulos, né, com os 3 na época discípulos, depois apóstolos, né, ele desce com eles, Pedro, João e Tiago, e lá embaixo tinha um endemoniado que estava dando um coro nos apóstolos, nos discípulos. E quando ele chega, os discípulos falam para Jesus, por quê? Porque da pequenez da vossa fé. Então, quando a fé é miúda, meu irmão, nós não temos condição de fazer nada. Então, nós precisamos buscar com intensidade o aumento da nossa fé. E isso acontece com a participação no agir de Deus. Então, nós não podemos, em nome de Jesus, aceitar, vê se você me entende, os cultos mornos, aqueles cultos que não têm a ação de Deus, a não ser culto de ensino, como está sendo agora, né? Culto de ensino é outra coisa. Mas a gente tem que buscar. A palavra é muito bonita, é muito linda, mas a Bíblia diz que ela é o poder de Deus. Então,
Nós precisamos unir a palavra ao poder. E isso é de que forma? Através da ministração, do agir. Então, nós temos que dar espaço após a palavra para o agir de Deus. Ah? Amém, queridos? Aleluia. Então, vamos lá voltar, que eu vou ler esse versículo todo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Olha quantos sinais. E aos pobres está sendo pregado o evangelho. Esse pobre aqui não é o favelado, não é o que mora mal, não, é o que está na rua, não. É pobre de espírito, que é aquelas pessoas que não têm Jesus. Então, esses são os pobres diante de Deus, tá? Quinto, evangelizar em demonstração do Espírito e de poder. 1 aos Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação, Paulo está falando aqui, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, eu não quero saber, até a minha cunhada, lá de Campos, estava ouvindo ela outro dia aí, assistiu, e ela falava isso, exatamente isso. Que os teólogos vão lá, porque a madeira da cruz de Cristo era uma madeira. Aí começa a falar da madeira, e aí não dá nada. Agora tu fala lá do poder da cruz, bota a mão e o demônio não aguenta. Então a teologia ela é muito importante, mas a pregação da palavra tem que ser acompanhada do poder, não é só sabedoria humana, não é só o conhecimento. Então nós precisamos anexar à nossa vida o poder de Deus, porque o conhecimento é maravilhoso. Nós não podemos abrir mão do conhecimento, mas não podemos abrir mão, em hipótese alguma, do poder de Deus após a pregação. Pregando em todo tempo, a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4,2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, a palavra diz que nós precisamos fazer tudo isso, mas a doutrina é a base. Porque senão vira repreensão humana. Vira repreensão humana e isso aí traz problemas de relacionamento. Quando você exorta, corrige, repreende, com toda a longanimidade e doutrina, o que acontece? A pessoa aceita. Porque sabe que é Deus que está falando, é Deus que está agindo, e o Espírito Santo coopera com a doutrina, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Nosso plano de aula de hoje, o ponto 1, que é a introdução. Nesta semana vamos estudar o quanto o revestimento de poder advindo do Espírito Santo foi propulsor da massiva salvação e evangelização pela igreja do primeiro século, deixando-nos modelo de busca espiritual e dedicação à grande comissão. Então, a igreja primitiva é a referência, tá? A igreja primitiva é a referência. A referência não é o modelo atual da igreja. A igreja primitiva está lá em Atos. É a igreja descrita por Deus, tá, amados? Então, era perfeita? Não, tinha problemas. Mas é a igreja que Deus nos deixou como modelo, como padrão. Uma característica comum a todos os cristãos avivados é, de fato, o comprometimento com Cristo e com a missão dada por Ele de fazer discípulos. Então, por isso, na nossa igreja, nós temos um curso chamado Discipulado. Todas as pessoas que chegam na nossa igreja ou se convertem na nossa igreja, nós conduzimos essas vidas ao discipulado. Ali passam 6 meses aprendendo a respeito da base da nossa fé, para que ela não venha edificar nada fora da rocha. Tá bom, queridos? Continuação aí da introdução, o amor, a alegria, a gratidão por tão grande salvação impulsionam a busca do Espírito que, uma vez derramado, repercute uma vida completamente transformada. Então, não pare no batismo com o Espírito Santo. Então, muitas pessoas são batizadas no Espírito Santo e parece que ela alcançou o alvo, e não é isso. O alvo está mais além. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, para que você possa fazer a obra no poder do Espírito. Amém, queridos? Então,
Aleluia. O fervor na busca pelo Consolador caminha junto ao fervor na busca pelas almas perdidas. Então, a mesma sede que você teve do batismo no Espírito Santo, você deve ter também pelas almas. Porque agora Deus te encheu, te capacitou para que você possa fazer a pregação, ser testemunha dele diante do mundo. Pois é a maior missão da igreja de Cristo. Então, a maior missão não é a tua salvação, é a salvação de todos, tá, amados? Então, Jesus morreu por todos. Então, nós estamos vindo aí com um processo, né, de Deus, que está vindo como avivamento na igreja. Já tivemos aí o retiro. Mês que vem nós vamos começar a ter o congresso de oração na igreja. E o tema do congresso de oração é o avivamento. Para quê? Para que nós possamos nos lançar de uma forma plena em direção às almas. Amados, então nós temos que buscar isso para que nós possamos ir sabendo que vamos colher. Amém, queridos? Você não vai plantar para poder não colher, né? Ninguém faz isso, a não ser que a pessoa morra. Plantou e vai crescer lá, né? Mas não, o nosso Deus é o Deus da vida. Dentro do nosso plano de aula, o ponto 2 é a apresentação da lição. Então, como é que a lição vai ser hoje apresentada para nós? Em primeiro lugar, os objetivos dela, né? Conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para a proclamar o evangelho sob o poder do alto. Então, o evangelho deve ser proclamado no poder, tá? E, terceiro, explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo de Deus, tá? Amém, queridos? Vamos lá. A motivação, a apresentação da lição de hoje, vamos ver a motivação. Como bem sabemos, os discípulos custaram a crer que o Mestre havia ressuscitado. Encontravam-se por demais dispersos e desanimados, né? Quantos discípulos de Jesus também não se encontram assim hoje dentro das igrejas? Desanimados, parece que Deus não está fazendo nada a favor dele, mas ele entra num processo de que ele só funciona se Deus funcionar. É o contrário, a fé é o contrário. Eu vou funcionar para Deus funcionar. Amém, queridos? Depois que você aceita Jesus, você agora é o propulsor da fé. Então você vai ter que agir pela fé para Deus agir. Porque sem fé é impossível agradar a Ele, a Deus, tá, amados? E aqui vem dizendo, ó, muitos até trabalham na obra. Aliás, quantos discípulos? Tá? Muitos até trabalham na obra, porém estão sem a chama do primeiro amor, né? A alegria, o entusiasmo que tinham quando receberam o Espírito Santo, ou o Santo Espírito. Então nós aqui precisamos manter a chama acesa. Aí você tem que entrar no estudo sobre o sacerdócio. Lá no Antigo Testamento, quem mantinha a chama acesa era o sacerdote. O sacerdote é que tinha que ir lá e manter aquela chama acesa, botando azeite, né? Recolhendo a cinza, trocando a madeira. Então, isso tudo são características lá do Velho Testamento que devem acontecer na nossa vida hoje, na busca pelo Espírito Santo, pelo avivamento na nossa vida. Você já foi batizado no Espírito Santo? Meu irmão, não abra mão de falar em línguas, porque o falar em línguas te edifica. Então você deve caminhar falando em mistério, você deve lavar a louça falando em mistério, você deve cozinhar falando em mistério, troca de roupa falando em mistério, toma banho falando em mistério. Meu irmão, é um momento teu com Deus de edificação. Então você não deve abrir mão desses detalhes. São detalhes preciosos, que muitas pessoas dizem assim, eu já não falo em língua há tanto tempo, mas quantas vezes você não toma banho mais? Porque eu falo em língua no banho. Eu falo em língua dirigindo, falo em língua caminhando, correndo, falo em línguas fazendo tudo que eu faço, eu falo em línguas, estou fazendo compra, estou falando em línguas. Esse iogurte, rebandarabiande comanai. Vou levar um vou rebandarabiande comanai. Meu irmão, é coisa de doido. Fico dentro do mercado que nem um maluco.
Vou caminhando pela rua, as pessoas olham para mim, eu quero nem saber, eu estou falando com Deus. Estou falando com aquele que pode edificar a minha vida. Você não tem vergonha do evangelho, meu irmão. Então nós temos que fazer isso, é a motivação. A motivação da igreja, meu irmão, é que Deus está conosco. Nós não podemos abrir mão disso. Amém? A continuação, vigiemos e oremos a fim de que o desânimo e as distrações com os cuidados desta vida não sejam capazes de minar a nossa sede e fervor, tanto na busca por Cristo quanto pela salvação dos perdidos. Então, uma consequência, se você estiver fervoroso no Espírito, você vai buscar a tua salvação mais ainda. Você vai, a Bíblia fala, né? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, o desenvolvimento vai acontecer. Mas você não pode abrir mão da salvação dos perdidos. Não pode. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão indo para o inferno. E nós, um dia, estávamos nesse caminho. Alguém orou, alguém pregou para nós. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Sugestões e método é a apresentação da lição. Isaías 52, 7 a 8. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Então, meu irmão, a Bíblia diz que aqueles que pregam o evangelho têm os pés formosos. Pode ter unha encravada, pode ter chulé, mas diante de Deus é um pezinho formoso. Meu irmão, o pé dele é um pé especial. Tem pé de atleta, tem pé chato, não importa, meu irmão. Se você prega, os teus pés são formosos. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação, né? Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. A conclusão da lição vai ser a aplicação. Você tem buscado mais o Espírito Santo para exercer a grande comissão? Então, é uma consequência. Se você busca a Deus, Deus vai te usar. Você vai estar próximo de Deus. Quem é que Deus vai usar? O que está próximo. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Deus vai te usar. Deus não vai pegar um sujeito que está a 1 quilômetro, vai pegar o que está ali a 1 metro dele, a 2 metros dele. Vai pegar ele, o que está juntinho dele, vai lá, faz isso. Aí, né? Jesus chamou 3, os outros ficaram distantes. Ele foi lá e eles viram ele transfigurado. Eles viram. Então, nós precisamos nos aproximar de Deus, termos intimidade com Ele. Jesus mesmo, durante a sua vida aqui, os 3 anos e meio que ele passou aqui no seu ministério, ele separou vidas mais íntimas dele. Eram discípulos que sentiam prazer ficar pertinho dele, sentiam o cheiro de Jesus, né? Cheiro do mestre. Amém, queridos? Então, essa primeira pergunta, você tem buscado mais o Espírito Santo para exercer a grande comissão? Que grande comissão é essa? Ir e pregar o evangelho. Você tem investido tempo e esforço no cumprimento da principal missão deixada por Cristo à igreja? Então, Cristo deixou para a igreja 2 grandes obras. A primeira é a santificação, é a busca a Deus, você se aproximar de Deus. E a segunda é ganhar as almas. Então, como é que você vai ganhar uma vida se você não está no Senhor? Se você não tem prazer no Senhor? Como é que tu vai chamar alguém para um lugar que você não tem prazer? Então, a pessoa tem que olhar para você e ver você o quê? Ver Deus na tua vida, ver a glória de Deus na tua vida. Sentir Deus presente na tua vida. Aí ele vai querer. Meu irmão mais velho, a conversão dele foi essa. Me chamou na casa dele, chamou meu irmão Sebastião e disse para nós assim: eu quero o Deus que está na minha esposa, que vocês apresentaram para ela, porque mudou ela. Então, é a presença de Deus na nossa vida que vai atrair as vidas. Você vai falar e Deus vai confirmar a palavra. Amém, queridos? Aleluia. Leitura bíblica. Agora vamos para a Bíblia.
Marcos 16, todos conhecem bem essa passagem, é uma passagem muito conhecida, do 14 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós vamos ver agora a primeira parte dessa lição, que fala do avivamento e a missão da igreja, tá? E a primeira parte vai ser o avivamento após a ressurreição de Cristo, tá? Os discípulos estavam como? Tudo jururu, tudo para baixo, né? Então você vem à igreja, está para baixo, aí aquele pregador vem e manda aquela palavra rema, a igreja se incendeia, a igreja está preparada para fazer a obra, né? Está preparada para o milagre. Então, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Eles tinham acabado de presenciar a morte de Jesus. Então, aquele que era a referência para eles estava debaixo da terra, estava morto. Então, a conversa entre eles devia ser: acabou tudo, e agora? Como é que a gente vai fazer? E Mateus devia falar assim: eu vou voltar para a coletoria? Tomé vai vou voltar para o campo? E cada um deles: Pedro, vou voltar para a pescaria? João, mesma coisa, vou voltar para o barco? Então, meu irmão, já deixaram isso tudo. Jesus não nos abandona. Então, o avivamento após a ressurreição. Segundo, o avivamento na missão da igreja local. Então, a igreja local somos nós, agora vai falar com a gente. Então, nós precisamos buscar estar sempre avivados. E o terceiro, o avivamento e as missões transculturais, né? Então, tem a missão da igreja e a missão fora da igreja, longe, outro país, outra região, tá? Vamos lá, primeira parte, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Nós vamos atingir esses três objetivos: o desânimo dos discípulos, vamos falar sobre ele, a aparição de Jesus aos discípulos e o avivamento após a ressurreição, tá? Então, a segunda parte, o avivamento na missão da igreja local, nós vamos ver o avivamento nas missões locais, o avivamento nas missões regionais e missões regionais atualmente. Terceira parte, o avivamento e as missões transculturais. A primeira igreja missionária, a evangelização e decadência espiritual da Europa e o clamor pelo avivamento espiritual. Vamos à introdução, está aí na revista. Neste trimestre, vimos que, nos seus primórdios, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o evangelho de Cristo no mundo, que está em rebeldia contra Deus. Então, vamos aí às observações dessa introdução: o dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os mais necessitados deverá ser o resultado do avivamento produzido pelo Espírito Santo. Então, você está cheio do Espírito, então isso aí tem que estar
funcionando na tua vida: evangelização, discipulado e cuidado. Tá? São os 3 pontos de uma igreja avivada. Muitas pessoas querem... A palavra, se você for lá na igreja de Atos, você vai ver que não havia necessitado entre eles. Agora, no mundo tem um monte de necessitado, mas entre a igreja, nós temos que suprir. Aquela família está necessitada, vamos ajudar, levar comida, levar o que for necessário para ela. Então, isso a igreja local fazia isso, tá? Então, segundo, nós não podemos ser os mesmos após o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é um ponto de partida, tá, da igreja. A igreja estava dentro do cenáculo, mas a partir do batismo no Espírito Santo, ela foi para o mundo. É diferente, tá? Então, tem um momento de você buscar e tem um momento de você dar. Então, a igreja precisa dar. A unção está conosco, então a unção produz o milagre, produz a salvação, produz a cura, a libertação. Então, a igreja precisa, né? Tanto que, lá em Atos 3, é um mistério tremendo ali que Jesus fala, Pedro e João falam para aquele aleijado, né? Não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então, a igreja tem algo que o mundo não tem. O mundo tem dinheiro, mas a igreja tem a unção, a igreja tem o poder, em nome de Jesus. Terceiro, o batismo no Espírito Santo nos capacita para cumprirmos o mandato de Jesus. Não é mandato de igreja, não é estatuto de igreja, não é ordem da igreja, é ordem do próprio Mestre, do Senhor das nossas vidas. Amém? Quarto, para enfrentarmos este mundo rebelde, precisamos urgentemente do avivamento espiritual produzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, é para enfrentamento que Deus nos enche. Você está encontrando dificuldade, busque o Senhor, para que o Senhor possa te dar a vitória, para você poder enfrentar as dificuldades e encontrar a vitória em nome de Jesus. Primeira parte, o avivamento após a ressurreição de Cristo, o desânimo dos discípulos, a aparição de Jesus aos discípulos e o avivamento após a ressurreição. Vamos ver aí o desânimo dos discípulos, está na primeira parte aí, que diz assim: depois da ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos que estavam desanimados, abandonados. Desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Estavam completamente desolados. Então, aqueles homens não acreditavam em mais nada. Ele morreu. A única coisa que eles tinham na mente é que o crucificado, depois morte, sepultamento. Aquilo foi o que eles viram. Aí vem Maria Madalena dizendo: eu vi o mestre, ele ressuscitou, ele falou comigo, conversa afiada, Maria. Teu passado não te condena, né? Como diz assim, né? As pessoas parecem que não veem você como você é, só te vê como você era. Amém, queridos? Isso é forte, porque nós temos que mudar isso. Marcos 16, 10 a 13, diz assim: e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, olha aí, se achavam tristes e choravam. Quando tu perde alguém muito querido, você chora, você fica triste. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho, lá de Emaús, que você conhece a história, para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Meu irmão, eles só iam acreditar vendo Jesus. E você vai ver que eles mesmo vendo Jesus não acreditaram. Olha, a aparição de Jesus aos discípulos. Vamos ver aí, é o segundo ponto. Após haver ressuscitado ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, está vendo aí? Isso é interessante, né?
É um demônio que tenta dominar a mente. A incredulidade é um demônio que domina o pensamento, domina a mente da pessoa. Olha lá. Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e, com medo dos líderes judeus, Jesus lhes disse: paz seja convosco. Eles pensavam que viam algum espírito, até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Meu Deus, que discípulos são esses que Jesus arrumou, hein? Que discípulos são esses que Jesus arrumou? Não acreditavam em nada. Jesus aparece aos 11, Lucas 24, 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Pensavam ser um espírito, 24, 37. Lucas, né? Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Estavam acreditando vendo demônio. Espírito é demônio, porque, né? Jesus mostra as mãos e os pés perfurados. Lucas 24, 40. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E mesmo assim não creram. Lucas 24, 41, olha aí. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? É muito interessante isso, porque o que acontece? Jesus pede a eles alguma coisa para comer. Porque se ele fosse um espírito ressuscitado de Jesus, ele não poderia comer alguma coisa material da terra. Aí eles deram para ele, né, mel e, eu não me lembro agora a outra coisa. O que foi? Peixe, né? Aí ele comeu e foi, que ele entrou pela parede. Ele falou assim: agora eu quero ver como é que ele vai sair dessa parede. Porque o espírito vai passar, mas o peixe não. E o mel vai ficar também agarrado na parede, né? Eles ficaram na expectativa. Olha que os discípulos eram muito incrédulos. Aí Jesus vai embora e não fica nada. Isso traz para nós um entendimento, meu irmão. Quando você é um com o Senhor, quando você está no corpo de Cristo, o corpo glorificado de Cristo, meu irmão, os milagres são constantes na sua vida. Amém? Então, você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Então, tudo que entra no corpo de Cristo, meu irmão, se torna um com Ele, em nome de Jesus. O item 3, o avivamento após a ressurreição. Diz assim: depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Filipe curou muitos enfermos. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. Aleluia. Então nós vamos ver esses versículos aí, tá? Sinais e milagres autenticariam o ministério dos discípulos. Está aqui, Marcos 16, 17, 18, nós lemos já na revista, né? Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, meu irmão, do teu lado, da tua parte, não pode haver dúvida. Quando nós oramos, não pode haver dúvida da nossa parte. Amém, queridos? Então, Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele faz uma oração linda. Pai, ele fala: Pai, estou falando contigo para que eles creiam. Bom, Jesus não podia ter dúvida. É para que eles creiam. Então, meu irmão, quando a gente vai orar alguém, é para que as pessoas creem, porque você crê. Você não pode estar pondo as mãos com dúvida. Senão você vai passar dúvida. Você vai passar o que você tem.
Amém, queridos? Aleluia. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos em nome de Jesus. Atos 3, vamos lá. Atos 3, é o textozinho maior, aí fica mais difícil de botar tudo na tela aí. Atos capítulo 3, versículo 6 em diante. Diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Está vendo aí? Ó? É o verbo, meu irmão. Anda. Aí diz assim: e tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe sucedera, ou que lhe acontecera. Tá, amado? Aleluia. Atos 5, 15, 16, está aí no telão. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. O que Pedro transmitia para eles? Milagre. Transmitia para eles o quê? Fé. Transmitia para eles o quê? Segurança. Então nós precisamos, eu falo isso muito para os pregadores, né? Nós vamos entrar aqui no púlpito para pregar a palavra, nós não podemos pregar dúvida, nós temos que pregar fé, nós temos que pregar alguma coisa que vai mexer com tua fé, para que você seja edificado no Senhor. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então, quando nós estamos fazendo a obra, não pode haver incredulidade no meio daqueles que estão fazendo a obra. Nós temos que ter a certeza de que nós estamos no caminho certo. Nós estamos fazendo o que a Bíblia manda. Se estamos fazendo o que a Bíblia manda, Deus coopera. Amém, queridos? Deus coopera. Aleluia. Todos eram curados. Atos 8, 7 a 8. A igreja sofreu uma perseguição. Filipe sai, e a palavra de Deus diz que ele vai a Samaria, olha aí, ó, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Não está falando alguns não, é muitos, meu irmão. E houve grande alegria naquela cidade. Grande alegria. Então, o evangelho é o poder de Deus para trazer a alegria. Então, por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, né? Então nós precisamos nos tornar crentes alegres, felizes, porque nós somos salvos, nós já encontramos o Senhor, aleluia. Nós não podemos mais ter dúvida, não deixa a dúvida entrar no teu coração, será que eu sou salvo, será que eu não sou? Pelo amor de Deus, para com isso. Aquele que entrou na tua vida, ele diz que ele nunca mais vai sair, estarei para sempre. Então é para sempre, meu irmão. Aleluia. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Atos 16, 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Então, ela estava ali só escutando. Eu me lembro de uma salvação que eu estava pregando para minha sobrinha e para o marido dela. E o irmão dela, que era pequeno, adolescente ainda, estava do lado, assim, ouvindo. Aí, quando eu acabei de pregar, eu fiz o apelo, ele falou, foi o primeiro que ele falou assim, eu quero. Ele estava escutando. E eu estava pregando para os dois, mas ele ali escutando, o Nito escutando. Aí, quando eu fiz o apelo para a Márcia e para o marido dela, ele, na mesma hora, ele falou assim, foi o primeiro, eu quero. Eles eu não sei, mas eu quero. Meu Deus do céu. Então essa mulher estava escutando, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então Deus, às vezes você está pregando aqui, meu irmão,
e a pessoa está ouvindo. Mas também há o contrário, né? Quando Deus vai fazendo uma obra de limpeza na tua vida, eu me lembro ali em cima, a irmã Maria, mãe da Márcia e do Márcio, né? Que mora aqui na Pirina, ela está da nossa igreja, uma senhorinha velhinha que vem, né? Está sempre com a mãe da Sheila, né? Aleluia, a Fátima. Então, quando ela se converte, ela vai tirar a imagem que estava na frente da casa dela, tinha um nichozinho. A vizinha fala, vai jogar fora, me dá. Poxa, se não serve para mim, vai servir para você. As pessoas também querem as coisas erradas, né? As pessoas também querem as coisas erradas. Mas as coisas certas também as pessoas querem. Então nós precisamos pregar, não importa. Se a pessoa está ouvindo, está ali. Às vezes você pensa até que vai fazer alguma coisa, meu irmão está ouvindo, Deus está abrindo o coração dele. Deus está abrindo o coração dela. Então, depois de ser, aqui ó, o Senhor abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso, né? Aquela mulher já começou a acolher os homens e mulheres de Deus, né? A igreja do Senhor. Filipe curou muitos enfermos em Samaria, olha aí, ó, Atos 8, 6 e 7. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Proclamando o evangelho sob o poder do alto, lá em Atos 9, vamos lá em Atos 9, vamos no texto aí, ó, Atos 9, versículo 34 a 42. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele aprendeu essa conversa aí com quem? Com Jesus, meu irmão. Ele não inventou. Ele já ouviu Jesus falar, opa, toma o teu leito e anda. Ele, ó, arruma o teu leito, levanta-te. Olha aí. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Meu irmão, morreu. E depois de a lavarem, deram um banho nela, ela não acordou não, meu. Nem banho frio acordou ela. Olha só, o poder de Deus, meu irmão. Banho frio não acorda defunto, mas o poder de Deus desperta. Aí, ó, como Lida puseram-na no cenáculo, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, está vendo? Todo mundo ali era incrédulo, mesmo sendo crente. Por quê? Porque não acreditariam no milagre. Porque se acreditassem no milagre, eles já tinham orado, né? Olha lá. Pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Tem irmãos e irmãs aí que se orar por um defunto e ele levantar, eu acho que é ele que corre, né? Meu Deus do céu, já pensou levantar com aqueles algodão aqui, algodão na boca, como aquele programa do Silvio Santos faz aquelas pegadinhas, né? Meu Deus do céu, a pessoa bate em retirada. Aí, orou e voltando-se para o corpo de Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Ele dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram
no Senhor. Então, o milagre, meu irmão, é para divulgar a fama de Jesus. Amém, queridos? Atos 14, de 8 a 10, está lá, ó. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. Meu irmão, nasceu assim, meu irmão. Olha aí, os detalhes da palavra, nasceu assim. Né? Paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, só ouviu o que Paulo falava, meu irmão. Olha o poder da palavra, igreja. Que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Ele não, por quantas pessoas para andar? Olha aí, meu neto para andar levou muito tempo. Mas ele também nunca andou, mas ele já saltou e saiu andando. Deus faz uma obra, meu irmão, extraordinária. São coisas que a gente lê e parece que não acredita no que está lendo. Que um peixe engoliu Jonas, levou ele para baixo 3 dias no fundo do mar. No meio das algas ali, Jonas cai em si, pede perdão a Deus, se reconcilia com o Senhor, vomita ele. Meu irmão, sabe o que isso quer dizer? Tua vida está na mão do Senhor. Meu irmão, a tua vida é que está na mão do Senhor, você não precisa se preocupar com nada. A única coisa que você precisa se preocupar é estar com o Senhor. Tomar a decisão certa. Aleluia. Resumo do item 1, isso eu já li, né? Já li. Resumo do item 1, a transformação dos discípulos após o revestimento de poder. Meu irmão, o revestimento de poder vai nos transformar em ganhadores de alma. Não adianta ficar falando em língua somente na igreja. Não adianta a gente ficar só no avivamento dentro da igreja. O reflexo do avivamento é ganhar almas, é fazer a obra, é curar os enfermos. É fazer com que as pessoas caminhem na presença de Deus. A igreja, o papel dela é discipular. Esse é aqui dentro que vai ser discipulado, né? É aqui dentro que nós vamos aprender a palavra, vamos aprender a buscar a Deus, aprender a orar. É aqui dentro. Agora lá fora, meu irmão, é fazer a obra. Fazer o que Deus exige da igreja. Aleluia. Vamos para a parte 2. Louvado seja o nome de Jesus. O avivamento na missão da igreja local. Primeira parte é que nós vamos ver o avivamento nas missões locais, o avivamento nas missões regionais e missões regionais atualmente. Vamos ler na revista aí o avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus, mesmo com perseguições. Os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na cidade santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o evangelho. Atos 5, né, fala sobre esse assunto. Este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das 4 paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do evangelho de Jesus se faz notório. Aleluia. Vamos ver aí, depois de presos, os apóstolos foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o evangelho. Atos 5, 27 a 29 e o versículo 42. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio. Eles foram presos, foram para o Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem.
né, desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Aleluia. Meu irmão. Quando vem a perseguição, meu irmão, a gente pensa duas vezes, né? É característica do ser humano, né? A gente sempre pensa: o que eu vou perder, o que eu vou ganhar? A gente bota numa balança e acaba recolhendo, né? Acaba se encolhendo. Vamos lá ver o segundo ponto: o avivamento nas missões regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. No estado brasileiro há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Então vamos ver aí, depois de Jerusalém, os discípulos levaram a mensagem do Evangelho a muitos lugares. Aí vamos ver aí Atos 8, de 1 a 4 e 14. Naqueles dias, né? Acho que é naqueles dias, mas vamos lá. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Agora, a igreja foi toda dispersa. É isso que a Bíblia está dizendo. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Tá? Então, Pedro e João foram para lá, né? Porque qual era a característica dos apóstolos? Porque eles andaram com Jesus. Então, as pessoas tinham um carinho muito especial por eles, porque eles estiveram junto com Jesus. Pedro andou sobre as águas, né? João também, participou ativamente dos milagres, das grandes revelações que Jesus teve. Pedro, João e Tiago estavam presentes. Mateus 10, 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, a palavra de Deus manda a igreja percorrer. Ponto 3. Missões regionais atualmente. Vamos ver aí. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Aleluia. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Está aí marcado, tá? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 1:22. Começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, o Espírito Santo desceu sobre a igreja para que a igreja testemunhasse. Atos 2:32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Atos 3:15, dissarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Atos 5:32, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aleluia.
Atos 10, 39, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Atos 10, 41, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Atos 13, 31, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Então não adianta só ter comunhão com Deus, temos que ser testemunhas. Amém, queridos? Comentário. Nos círculos pentecostais, nenhum aspecto dos propósitos do batismo no Espírito Santo tem recebido mais atenção do que a sua utilização para a evangelização do mundo. Isto é firmemente baseado em Atos 1:8. O livro de Atos é um comentário desses dois temas relacionados que os discípulos receberiam poder quando o Espírito Santo sobre eles e quando viesse sobre eles, e de que eles seriam testemunhas de Jesus por todo o mundo. Então, não adianta só receber o batismo, precisamos também sermos testemunhas, temos que falar. Testemunha fala, o juiz chama a testemunha, conta o seu relato aí tu vai ter que contar o relato, tá? Você tem que falar. Testemunha fala para o teu irmão, testemunha fala. Aleluia. Quando Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam suas testemunhas, o pensamento não é tanto que seriam seus representantes, embora isso seja verdade, mas sim que iriam atestar a sua ressurreição. A ideia do testemunho ocorre ao longo do livro de Atos. Ela é aplicada geralmente aos discípulos, e especialmente a Estevão e a Paulo. Amados, interessante, né, que atestar a ressurreição, interessante isso. A ressurreição que está trazendo para você o sentido de quê? De vitória sobre a morte, de vida. Então isso quer dizer o quê? Que o Jesus que nós pregamos é um Jesus vivo. Então quando você prega a ressurreição, quando você prega o Jesus, você está pregando o Jesus vivo, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que venceu a morte, o Jesus que tem poder para poder mudar história, mudar cenários. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar aí nos comentários. A evangelização mundial no século passado, a evangelização no mundial no século passado, ficou meio sem sentido. É um testemunho da realidade, não deve ter esse ponto, da realidade da experiência pentecostal. Infelizmente, alguns historiadores e missiologistas da igreja moderna foram lentos ao reconhecer a tremenda contribuição do movimento pentecostal com relação à propagação do evangelho por todo o mundo. Então, o movimento pentecostal, tiveram muitas aí, os neopentecostais, essas coisas todas aí, não vamos entrar nessa conversa hoje, mas o movimento pentecostal foi muito importante no Brasil. Foi muito importante. Eu nasci, vamos dizer assim, no movimento pentecostal atuante, foi em 1988, quando pulsava grandemente. Eu me lembro da escola bíblica na igreja que eu me converti, era uma igreja que nessa área aí não tinha muita estrutura, então era uma parede de madeira, era compensado, dividia uma sala da outra. E o pregador, todo mundo em pé, um calor infernal, loucura mesmo, todo mundo em pé querendo ouvir a palavra, e o pregador que estava lá, meu irmão, só falava em línguas. O tempo todo falando em língua, parecia a igreja de Corinto. Meu Deus do céu, ele falava uma palavra em português, o resto tudo era mistério. E olha, eu querendo entender o que eu estava recém-convertido, meu irmão, sedento por as coisas de Deus. E aí, nessa turminha aqui, você ouvia a outra turma que falava, a aula de lá passava para cá, a aula de cá passava para cá. Uma loucura, meu. Uma loucura. Paulinho uma vez foi lá, né? Paulinho era pequenininho, tinha 7 anos. Deram tesoura para as crianças brincar, cortaram o casaco dele todo. Não foi foi a calça? Não foi, mamãe?
Foi o João? Ah, não foi o Paulinho, não, foi o João. Então, meu Deus do céu, cortaram o casaco dele todo. Meteram a tesoura no casaco. Aleluia. A aula devia ser, né? A história lá de Jeroboão, né? Com o profeta, né? Rasgaram o manto dele todo, em 10 partes. Oh, Jesus. Resumo do item 2. Uma igreja avivada demonstra que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Então, nós precisamos demonstrar que o batismo do Espírito Santo não só nos trouxe poder, mas principalmente nos moveu à prática missionária, nos moveu a amar o trabalho de ganhar almas, o evangelismo, em nome de Jesus. Vamos ver o item 3. O item 3, avivamento e as missões transculturais. A primeira, igreja missionária. Segundo, evangelização e decadência espiritual da Europa. E o item 3, clamor pelo avivamento espiritual. Mariana está ali amamentando. Oh, Jesus. Aqui, Mariana, anda aí. Ela está ali curtindo a amamentação. Aleluia. Louvado seja Deus. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, né? E sereis minhas testemunhas. Espera aí, só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Vamos ler só. Já está certo, é isso mesmo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, aos confins da terra. E Atos 11:19, né? Atos 11:19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Olha como é que as coisas aconteceram para se formar as igrejas missionárias, né? Teve uma perseguição, uma tribulação muito grande em Jerusalém. A igreja ficou perseguida, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então a igreja tinha uma preocupação ainda de só anunciar aos judeus. Lá em Atos 11, olha só. No Atos 10, a casa de Cornélio havia sido avivada, havia sido salva. Mas só em Atos 13 que começa a missão transcultural, a missão para outras nações. A primeira igreja missionária, vamos ver aí a primeira igreja missionária, diz assim: a igreja de Antioquia já realizava as missões locais. Por que a gente diz que ela já usava as missões locais? Porque havia dentro dela profetas, mestres, havia todo o processo interno da igreja funcionando. Então ele diz assim, ou missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Atos 11, 20, 21, nós vamos ver. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Atos 13, de 1 a 3. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão, como vimos em lição anterior. Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Meu irmão, estamos falando de um continente, não é uma cidade, não. Hein? Atos 11, 20 a 21, diz, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. Já está falando aí já de pessoas que não eram judias, né?
não eram judeus. As missões locais urbanas levaram a igreja de Antioquia às missões transculturais. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, aqui nós vemos que o Espírito Santo fala, aqui fala, disse o Espírito Santo, aí, ó. Então, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo é uma pessoa importante, porque muitas pessoas, muitas igrejas aí dizem que, igreja não, movimentos aí, dizem que é uma força, e não é, é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo está conosco. Vamos ver no item 2 agora, evangelização e decadência espiritual da Europa. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Hudson Taylor foi missionário na China de 1853 a 1905, e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14. Há países no velho continente em que aí você pode alterar, está dizendo aí, nem 5% das pessoas, bota assim, dos cristãos, frequentam qualquer igreja. Então, 5% dos cristãos não frequentam qualquer. A pessoa diz que acredita em Jesus, mas não frequenta a igreja. Aleluia. Vamos ver aí. 2 Crônicas, o avivamento deverá ser mantido pelas igrejas locais. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus vem movendo, em nome de Jesus aí, através da busca. O meu povo, que se chama pelo meu nome, olha, buscar a Deus, orar e humilhar-se, se converter. O item 3 agora, o clamor pelo avivamento espiritual da igreja. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra, Atos 1:8. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda a criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas. Olha, interessante. A começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Abacuque 3:2, já lemos. Então, vamos seguir. Ganhar almas é a missão suprema de todo discípulo de Cristo. Então, ganhar almas deve ser o foco. Nós não podemos abrir mão disso. O evangelismo pessoal é a obra de falar de Cristo aos perdidos
individualmente e conduzi-los ao Salvador. Então você precisa não só pregar, você precisa saber como conduzir uma pessoa a Cristo, né? Fazer com que ele repita uma oração de aceitação do Senhor, né? Em nome de Jesus. Amém, queridos? A importância do evangelismo pessoal é percebida no fato de que a evangelização dos pecadores foi o último assunto de Jesus aos discípulos antes de ascender ao céu. Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O alvo do evangelismo pessoal é tríplice: salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes, né? Ganhar almas foi a suprema tarefa do Senhor Jesus aqui na terra. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio salvar, buscar e salvar o perdido. Amém, queridos? Paulo, grande homem de Deus no Novo Testamento, tinha o mesmo alvo e visão. 1 Coríntios 9:20, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Uma grande parte dos crentes pensa que a obra de ganhar almas para Jesus é para os pregadores, pastores e obreiros em geral. Contentam-se em comodamente sentados, ouvir sermões, culto após culto, enquanto os campos estão brancos para a ceifa, como disse o Senhor da seara. João 4:35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então Jesus já tirou o manto preto que estava sobre a humanidade, tá? Então a humanidade está pronta para receber a palavra. E quem é que vai semear a palavra? A igreja. Amém, queridos? Louvado seja Deus. O ide de Jesus para irmos aos perdidos não é dirigido a um grupo especial de salvos, mas a todos, indistintamente, como bem revela o texto de Marcos 16:15. Portanto, a evangelização dos pecadores pertence a todos os salvos. Quem é salvo, levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia, glória a Deus. Resumo do item 3, o avivamento é crucial para levar o evangelho até aos confins da terra. Amém, queridos? Vamos ler a conclusão e encerrar a aula. Louvado seja Deus. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé, eu vou pedir alguém